Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Tô na Bolsa Vivendo de Renda. Hoje nós vamos estrear uma nova playlist, o Giro da Bolsa. Vai fazer vídeos aí de notícias é, mais populares que ocorrem ali na Bolsa, certo? Hoje a gente vai falar do caso da Americanas, as lojas americanas ali, que está num caso bem complicado. Eles decretaram aí no dia 19/1 a recuperação judicial da empresa e eles estão ali num caso bem complicado, está afetando muito, muito banco, credores ali da empresa, está sendo muito afetado e isso daí, mesmo a gente não sendo acionista da Lojas Americanas, a gente não tem Americanas na carteira do canal, por ser uma varejista, a gente não aporta em varejista, mas esse tipo de caso, né, uma falência, né, quase uma falência aí dela, impacta vários setores aí na bolsa, certo? Vou mudar aqui para apresentação. Então vamos lá. O caso Americanas, certo? Desde o início ali, o que aconteceu com a Americanas, né? A empresa, ela estava num crescimento contínuo, certo? Ia acelerado, ela ia de vento e polpa ali, tudo muito lindo, certo? Quando, de repente, para a gente surgiu ali uma nota da empresa ao mercado, né? A empresa emitiu um aviso ao mercado, aos seus acionistas, informando que na sua contabilidade possuía um rombo de 20 bilhões de reais e ainda informou que esse rombo, ele vinha perdurando por muitos anos ali. Então, anos anteriores aí, ela tinha ainda esse rombo, certo, na sua contabilidade e ela não informou isso para o mercado. E somente agora que ela emitiu essa nota falando que a empresa possuía essa pendência, certo? Como que aconteceu isso, né? Por que eles tinham esse tipo de rombo, né? Ocorreu ali devido a uma operação de risco sacado, que é uma operação ali, uma prática do varejo comum, onde a empresa ela solicita para o banco fazer o pagamento aos seus fornecedores. Então, por exemplo, a Lojas Americanas, ela comprava produtos, ela tinha um fornecedor, certo? E ela tinha que pagar ali, sei lá, R$ 1 milhão para o cara. E o que ela fazia? Ela comunicava um banco dela, falava, ó, banco BTG, faz o pagamento de R$ 1 milhão para o fornecedor X, certo? O banco fazia o pagamento e depois esse valor a empresa teria que pagar ao banco com juros, certo? Então, uma espécie ali de empréstimo que ela fazia para a empresa pagava o fornecedor e ela tinha que depois vir e quitar esse valor com o banco, certo? Continuando, o que aconteceu ali na Americanas? Isso foi por causa do setor de varejo? Não. Foi por causa ali de uma crise na confiança, certo? A empresa ela distorceu os resultados que vinha nos seus balancetes, incluindo um valor ali muito menor do que o real, certo? Então a dívida que ela tinha na realidade era um valor muito maior do que ela declarava ao mercado, certo? Então quando a gente olha os indicadores de uma empresa, aquilo reflete os dados que a empresa divulga para nós, né? Divulga para o mercado financeiro, certo? Deixando assim o lucro líquido e o patrimônio líquido da Americanas inflado, certo? Então a gente olhava nos indicadores da Americanas, via que ela tinha um lucro líquido e um patrimônio líquido grande e a sua dívida estava o quê? Controlada. Então, à vista nossa aqui do lado de fora, a gente vê esses indicadores que a empresa divulga para a gente, a Americanas estava numa situação controlada e sadia, certo? Uma coisa que era irreal.
Ok? Assim passou no mercado ali uma visão para a gente aqui totalmente real da empresa, certo? Sendo que a atual situação dela agora, que é após essa nota de mercado, é o quê? Que a empresa precisa de uma injeção de capital para poder evitar a falência, certo? Continuando. Beleza. Depois dessa nota, como que o mercado reagiu a tudo isso? De forma péssima, claro. Uma queda ali de 90% no valor das ações, certo? O impacto nos acionistas da empresa teve um maior impacto ali nos pequenos acionistas, que é o que a gente gosta de ressaltar. Ele tinha 330 mil acionistas pessoa física, que são o quê? A gente, acionista pequeno, que tem ação da Americanas na carteira, que acompanha a empresa, que gosta da empresa. Então, esses 130 mil acionistas, pessoa física, foram os que foram, assim, mais afetados, porque a pessoa tem menos dinheiro, né? Tem menos capital investido ali, então o impacto é sempre maior, certo? Tanto que o Instituto Brasileiro de Cidadania está processando a empresa, abriu um processo contra Americanas, buscando a indenização em favor de todos os lesados aí pela queda, com base no que? Alegando que o acionista comprou os papéis da empresa com base em informações falsas, certo? E o embasamento é correto, certo? Então, eu ou outra pessoa que fosse comprar Americanas compraria com base ali em informações falsas ou distorcidas divulgadas aí pela empresa, certo? E as consequências disso tudo que eu estou falando aqui até agora foi estão buscando averiguar o caso, certo, com os diretores da empresa, conselho administrativo e a empresa que presta auditoria na Americanas, que é a PwC. Tem essa empresa que ela presta a auditoria, certo? Todos os dados que são divulgados pela empresa para o mercado financeiro, antes de ser divulgado, ele precisa ser auditado, que é o quê? Eu sou da Americanas, eu divulgo um dado para o mercado, uma informação. A empresa, que é a PwC, ela precisa vir a averiguar isso. Quer fazer o quê? Olhar os balancetes, olhar os dados que eu estou divulgando e assinar falando: não, o Guilherme está divulgando esses dados aqui e eles estão corretos. Eu, como PwC, eu auditei isso aqui, certo? Então, por isso que eles estão também averiguando, né, buscando informações junto a essa empresa que é a PwC. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né, que é um órgão que regula e fiscaliza o mercado de ações, abriu 5 processos aí processos administrativos contra a Americanas e um processo contra a PwC, que foi lá e auditou os dados que ela emitiu no mercado. E o prejuízo dessa parada, né? O prejuízo ali, ele não ficou apenas ali nos pequenos acionistas, que, no meu ver, é uma das piores coisas que acontece. O prejuízo também se estendeu para fundos que possuíam aportes na Americana, certo? O caso mais famoso foi o do Nubank, que era um fundo do Nubank ali, que era usado para reserva de emergência, certo? Ele possuía ali uma exposição de 1% na Americanas. O Nubank até entrou emitiu uma nota no mercado, avisando que o prejuízo não iria ser tão grande assim, porque a exposição no papel da Americanas era muito pequena com relação às outras exposições do fundo. Eram debentures que o Nubank tinha ali, que o fundo do Nubank tinha com lojas americanas. E o trio de bilionários, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Os três são famosos aí por ter erguido vários impérios. Com certeza, galera, ninguém perdeu mais que eles, certo? Tinham uma exposição muito alta na empresa. Valores.
A dívida total da empresa até agora é de 43 bilhões de reais, sendo 18,7 bilhões apenas para bancos, certo? A Americanas fez um apelo ali de congelamento da dívida ali, uma, um rolamento ali dessa dívida por 30 dias com os bancos, alegando que com uma dívida de 43 bi, o pagamento antecipado dessa dívida e aos bancos geraria ali um tratamento desigual com os seus credores ali, fazendo um negócio desabar, que é o efeito cascata que ocorre, né? Poderia ocasionar um estrago bem maior do que o que está acontecendo. O banco BTG recorreu dessa alegação, não aceita isso, ele quer que o pagamento seja feito antecipado. A alegação do BTG foi negada ali, a justiça negou isso ao BTG. A justiça também suspendeu penhoras de credores por 30 dias, para que não ocorra ali penhoras de bens da Americanas ali por parte dos credores durante 30 dias, certo? Aqui a gente tem a lista de bancos que emprestaram dinheiro para as lojas americanas e o tanto que eles têm emprestado ali, que eles têm que receber da Americanas. Em primeiro lugar, o Bradesco, 4,8 bilhões. Em segundo lugar, Santander, com 3,7 bi. Banco Itaú, 3,4 bilhões. Banco Safra, 2,5 bilhões. BTG, com 2 bi. Banco do Brasil, com 1,3 bi. Daicoval, 600 milhões. E BV, com 400 milhões. Certo? Alguns bancos aí, essa quantia impacta muito neles, como por exemplo o Safra, 2,5 bilhões, vai impactar muito. BTG também, 2 bi, vai impactar bastante, né, com relação ali ao banco. E quem que saiu ganhando com essa história, né? De um lado a gente tem as percas, mas sempre tem alguém que sai ganhando com essa volatilidade. Diretores da Americanas, né? É um caso que tá sendo estudado ali, né? Não tem provas quanto a isso, mas alguns diretores da Americana venderam as suas ações ali antes de soltar a nota ao mercado, segundo a CVM está apurando isso daí. As vendas foram totalizadas ali em 241,5 milhões feitas entre agosto e outubro de 2022. Ainda, como eu falei, ainda não tem prova de má fé deles ali, mas o Ministério Público ali está apurando a situação como um caso ali de insider trading, que é o trade quando se tem informação privilegiada da empresa, certo? A pessoa está ali dentro da empresa, ela tem informação privilegiada que a gente não tem. Então, assim, a gente fica sabendo de algum dado que a empresa solta com 2, 3 meses ali de atraso, certo? Então, se ele tem informação privilegiada, ele pode ter feito essa venda na malícia, certo? Baseado nessa informação que ele tinha, que ninguém tinha isso, certo? E empresas que são concorrentes a Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, Casas Bahia, Shopee, AliExpress, certo? Quando a gente tem um caso desse, a Americanas não era uma empresa pequena, certo? Ela detinha ali quase 15, 16% do mercado. Então, se essa empresa fale, ela entra em falência, né? Esses 15% ali, eles vão ser ocupados pelos concorrentes, certo? Então, clientes que compravam em Americanas, eles vão passar a comprar em outro lugar agora, certo? Então, essas empresas que são concorrentes à Americana, elas se beneficiam disso, certo? A captação de clientes que eram da Americanas e a ocupação ali também no mercado do percentual de giro que tinha Americanas. E dia 19/1, o pedido de recuperação judicial
foi solicitado pela Americanas, certo? Frente à Justiça. O que é uma recuperação judicial, certo? A recuperação judicial é um recurso que tem para evitar que uma empresa quebre e ela possa se reerguer, certo? Ele é solicitado pela empresa frente à justiça, certo? E é uma espécie de mecanismo, né, que tem para evitar que haja o desemprego, certo? Então, vamos pensar no caso da Americanas ali. A Americanas tem muitos funcionários que trabalham ali dentro, certo? Então, ela tem essa opção, né, para tentar se reerguer, que é sentar, negociar as dívidas com todos os credores, certo? Tentar se reerguer, se reestruturar ali dentro, traçar um plano, né, para tentar se recuperar disso e voltar ativa novamente, certo? Evitando que tenha o desemprego, né, a falência manda todos os funcionários ali embora. A falta do seu serviço para a população, certo? A gente não iria ter mais Americanas para realizar nossas compras, né? A arrecadação de impostos também, ela não iria mais arrecadar impostos para o governo, certo? E também os fornecedores da Americanas não teriam mais o cliente, né? Então, eles não teriam mais as compras que a Americanas faz deles, né? Certo? Bom, é isso daí, pessoal. O vídeo hoje foi mais uma explicação ali sobre o caso da Americanas, o que está ocorrendo com a varejista, né? O impacto que está tendo em bancos, em fundos que tinham exposição na Americanas. Deixe seu comentário aí, me fala se você tem Americanas na carteira, se você tiver, o que você vai fazer com Americanas, se você vai vender, se você vai manter ela na carteira. Olha, se você tem investimento em fundo, olha no fundo que você tem, vê se ele está exposto a Americanas, se ele tem exposição nela. Curta o vídeo, se foi útil para você, compartilhe com os amigos e se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva no vídeo e ative o sininho. Fechou, galera? Até a próxima.